Então, com respeito à gravação, eu queria fazer vários combinados com vocês. Assim. Então, com respeito à gravação, quando vocês forem se manifestar, e se vocês quiserem que eu interrompa a gravação na hora, vocês me escrevem no chat aqui. Quem gostaria, pode ser no particular, exclusive, né, no chat. Agora, eu gostaria de não gravar quando eu estiver falando. Aí, beleza, eu só anoto aqui meu caderninho e beleza. Quando você levantar a mãozinha, eu já sei que é para interromper a gravação, tá bom? Assim todo mundo fica à vontade. Mas eu gravo porque muitas pessoas não conseguem entrar nesse horário e gostariam de participar, né? Então, a gente tem esse recurso, então a gente faz isso, né? Mas quem não se sentir à vontade, é só me avisar que eu interrompo. Certo? Então, enquanto a gente deixa, sei lá, mais as pessoas entrarem, mais um pouquinho, eu queria mostrar para vocês algumas coisas assim que vão nos ajudar durante o nosso estudo, né? Então, deixa eu abrir aqui meu trem. Ai, pois é, já tem mais gente nova lá, mas eu não consigo mais agora mandar a mensagem, né? Então, olha só. Isso aqui é não sei se vocês já usaram esse Linktree, que muitas pessoas estão usando, né? É o que está quer ver? Vou mostrar do começo, para ficar bem facinho, todo mundo ver. Ó, esse aqui é o nosso grupo de WhatsApp, né? Ó. Eu acho que todo mundo que está aqui tem o link, mas eu vou postar outra vez, para esse pessoal que entrou depois. Bom, então aqui no título, né, do grupo, se você clicar em cima do título, ele abre essa pagininha, essa abinha aqui, né? E esse aqui é o Linktree, ó. Vou clicar aqui para a gente ver direitinho, assim. E aqui nesse Linktree é basicamente uma lista de links, né? De vários links que a gente vai usar. Então, aqui está o link do Zoom. Se você apertar, você vai parar nesse link que a gente está agora. Aqui vai estar a playlist das gravações. Eu vou subir tudo nessa playlist aqui. Aqui, materiais de estudo, tem um drive no Google Drive, já está o texto o texto raiz que a gente vai usar hoje, né? O texto que está aparecendo para nós não é o que você está descrevendo. Não é o Linktree. Não é o Linktree mesmo, agora é o Drive. Agora não, é o Drive. está aparecendo o WhatsApp. É o WhatsApp. Só um pouquinho, só um minutinho. É o WhatsApp? Bom, então vamos de novo, eu vou passar para cá. Então, olha só, o Linktree é esse aqui, ó. Vocês estão vendo o Linktree? Agora não? Sim, sim. Então, aí o que eu cliquei aqui foi esse materiais de estudo. Então, cada bloquinho desse é uma coisa, né? Esse materiais de estudo vai para um Drive. Vocês estão vendo o Drive? Sim. Agora? Tá. Sim. Então, tá aqui o texto raiz aqui que a gente vai usar, né? Do estudo que a gente vai fazer. No Linktree também eu já coloquei os links para um estudo que o Geshe Pende, para ensinamentos que o Geshe Pende deu na Tibet House sobre os 8 versos que transformam a mente, que é um texto também muito importante de treinamento da mente e que seria, logicamente, a sequência, assim, tipo, a gente estudar os 8 versos que transformam a mente, daí estudar esse texto que nós vamos estudar, depois estudar treinamento da mente em 7 pontos, que é um texto mais longo, e depois, por último, nós não vamos estudar junto, porque não dá, né? Mas seriam os ensinamentos de Shantideva. Aí tem muitas coisas que a gente pode ver, né? Tem os ensinamentos do Geshe Pende sobre o capítulo 6 da paciência, né? Seria uma sequência lógica, assim, vamos dizer, dos textos de Lojong, né? Intermediariamente, aí, entre o treinamento da mente em 7 pontos e o Shantideva, tem um texto que a Jetsuma ainda não publicou o livro, né? Mas está publicando um livro chamado Coração Heróico, né? É um livro que a gente já está traduzindo também, vai lançar, sei lá quando, mas pode ser que seja o nosso próximo estudo, inclusive, né? Dependendo do timing aí do lançamento do livro, né? Mas seria a sequência mais lógica, né? Então, se vocês tiverem tempo, interesse, né, vocês podem estudar esses ensinamentos do Geshe Pende, vai ajudar muito, né? Então, essa é a primeira apresentação que eu queria fazer para vocês. Todos os materiais que a gente for usando, que sejam texto, essas coisas, que eu possa compartilhar com vocês, né? Eu vou colocar naquele drive. Então, todos os links que a gente precisa estão na descrição do nosso grupo do WhatsApp,
Beleza? Aí, se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar, alguma coisa assim, vocês me avisam, né? E a gente vai fazendo. Então, a gente vai começar todos os nossos encontros fazendo as preces, né? Bem simples, assim, prece de refúgio, prece de bodhicitta e a prece das 7 linhas, né? Como uma forma de posicionar a nossa mente no estudo do Dharma, né? Ao contrário dos estudos que algumas pessoas aqui fazem comigo de quarta-feira de manhã, né? O do mundo poderia ser diferente, é um estudo um pouco mais solto, né? Mas esse é um estudo do Dharma, né? Então a gente deve começar desse jeito mesmo, cultivando a motivação, cultivando a conexão com a linhagem, né? Com o Buda, né? E posicionando nossa mente para o estudo, certo? Então, eu vou compartilhar um material que a Flori preparou e que eu vou abusar dela e vou compartilhar só uma parte, viu, Florzinha? Copiando. É nosso, é nosso, é Nossa, nosso. eu sei, eu sei. Eu sei que você fica zero preocupado com isso. Então, a gente vai sempre fazer essas preces iniciais, né? Então, só rapidamente falando sobre elas, né? Quase todos os estudos que a gente faz, a gente normalmente faz isso. A gente faz a prece de refúgio, lembrando que nós estamos aqui buscando um caminho que é diferente do caminho do samsara, vamos dizer assim, né? Das habilidades, das compreensões do mundo comum, vamos dizer assim, né? Que a gente reconhece que o samsara tem muitas falhas, é uma experiência de sofrimento em qualquer situação que a gente se encontre, né? No samsara. Então, compreendendo isso, a gente toma refúgio no Dharma, no Buda, no Dharma e no Buda, na Sangha e no Dharma, né? Que são as 3 joias, né? Então, tomar refúgio é isso, é voltar a nossa mente para o Dharma, né? Essencialmente. Depois a gente vai fazer uma prece, que é a prece bodhicitta, né? A bodhicitta é a razão pela qual, a motivação mais elevada que a gente pode ter para estudar o Dharma, né? Que é poder nos liberar do sofrimento, né? E também libertar os outros seres, né? Eu tenho que, às vezes, sair para poder admitir as pessoas, senão eles não entram. Essa é a prece de bodhicitta. Bodhicitta é essa parte de uma compreensão, assim, de que se a gente realmente tem esse desejo de ajudar as pessoas, todos os seres, a atingir a liberação, a gente precisa atingir a iluminação, né? Porque seria uma ego trip, assim, pensar, eu, Jeane Pili, né, com todas as minhas limitações de um ser humano, vou libertar todos os seres do samsara. Parafuso a menos, né? Então, a única forma de a gente fazer isso, verdadeiramente, é atingindo a iluminação e daí dispor de todos os recursos de um Buda, né? Então, essa é a prece bodhicitta, a gente cultiva essa motivação para estudar, né? Isso faz muita diferença, né? É a motivação mais elevada que a gente pode ter. Aí, em seguida, a gente faz a prece das 7 linhas, que é uma invocação de Guru Rinpoche, que é o Buda, vamos dizer assim, do budismo tibetano, né? Ele é o Buda que ensinou o Dzogchen, ensinou o Tantra, né? Neste mundo, assim, nesta nossa era. Então, essa invocação de Guru Rinpoche, a gente pode, inicialmente, a gente sempre faz um pouco assim, né? A gente tem uma dualidade, né? Como se Guru Rinpoche estivesse em algum lugar e a gente estivesse chamando, Guru Rinpoche, olha para mim, me ajuda, manda suas bênçãos, né? E eu prometo que eu vou seguir o seu caminho, o caminho que você ensinou, mas então, por favor, conceda suas bênçãos para eu poder seguir o caminho, né? Então, tem essa coisa meio dual da prece, né? Mas, essencialmente, se a gente for olhar de uma forma mais profunda, a prece é, primeiro, para a gente... O Alan Wallace fala assim, Guru Rinpoche não vai fazer nada diferente do que ele já está fazendo só porque você está rezando a prece das 7 linhas, né? Então, o tempo inteiro emanando, é a única coisa que os Budas fazem, né? É procurar apoiar, ajudar, tirar os obstáculos do caminho das pessoas, né? Dos seres. Então, ele vai estar sempre fazendo isso. A diferença é que quando a gente para fazer uma prece, a gente se abre para receber essas bênçãos, né? E por bênção, a gente pode entender assim, pode entender como se fosse inspiração, né? O Eric Pemakunzan, ele fala isso, né? Que a gente pode entender bênção como sendo uma inspiração, né? A gente se inspira
nos ensinamentos do Buda, né? No caminho e nas habilidades e nas qualidades dos Budas. Eles nos inspiram. Isso pode ser um tipo de bênção para nós, né? Mas o Dalai Lama uma vez disse que bênção é justamente a transformação da nossa mente. Cada vez que a nossa mente se transforma, de alguma maneira, a gente elimina alguma negatividade, ultrapassa algum obstáculo, a gente recebeu bênçãos, né? Então, quando a gente faz as preces, a gente está simplesmente abrindo o nosso coração para receber bênçãos, para que a nossa mente possa se transformar, né? Tá bom? Então, rapidamente, falando sobre as preces, né? Agora a gente vai fazer as preces e aí a gente vai começar nosso estudo mesmo, propriamente. Então, a gente poderia começar tomando uns instantes, assim, para trazer a consciência para o corpo, perceber onde nós estamos, os sons ao nosso redor. Aos poucos, gentilmente trazendo a consciência para o corpo, sentindo os apoios no nosso corpo, sentindo o eixo da nossa coluna, como uma base sobre a qual a gente pode relaxar, soltar todos os esforços que estão por trás das tensões. Então, deixa a consciência permear todo o espaço do seu corpo. Quando você encontrar alguma tensão, alguma rigidez, lembra dessa instrução, solta o esforço por trás dessas tensões. E o efeito disso vai ser um relaxamento. Mas relaxar não é algo a mais que nós precisamos fazer, mas algo que nós precisamos deixar de fazer. Solta o esforço nas tensões do corpo. Relaxa completamente os músculos do rosto, a garganta, sente o peito aberto, abdômen bem livre, você poder respirar livremente. E acompanhe as respirações por uns instantes. Ativa a presença, testemunha o corpo respirando. E com cada expiração, relaxa mais um pouquinho, solta completamente as tensões do corpo, o cansaço do dia, as ocupações. Solta todos os conteúdos da mente nesse momento, junto com cada expiração. E vai abrindo espaço para esse nosso estudo, para esse nosso encontro. Agora, então, devagar vai abrindo os olhos, nós vamos fazer a primeira prece de refúgio. Uma vez em português, uma vez em tibetano, e uma vez em silêncio, procurando fazer contato com o sentido da prece. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupeku Concho Sungi Ranjin La Nadandrodru Semchenam Chanchu Bardu Kyapsuchi. Traz o sentido da prece para o seu coração. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo.
Semke droa kondonto lama sangye drubneni ganla gando trinle ki droar doa danchao. Hom. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Hum Orgen Yogi Nobjansam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yogi Nobjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jenge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Descansa uns instantes, apenas sentindo que esse nosso encontro tem as bênçãos dos nossos lamas, de Guru Rinpoche. Fortalece essa conexão com essa linhagem. Devagarzinho. Dos olhos. Então é isso, fofuras. Vamos começar. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Vocês, por favor, a hora que vocês quiserem, se vocês quiserem abrir direto o microfone ou quiserem levantar a mão, fiquem à vontade, sempre, tá? Então, amores, eu pensei o seguinte. Primeiro, contar para vocês por que a gente abriu esse espaço, né, para estudar esse texto, né, e esse assunto especificamente, né? Então, grande parte das pessoas que estão aqui, exclusive eu, né, somos alunos do Lama Lama Wallace, né? Ou tem uma conexão com o Lama Lama Wallace. E desde sempre, o Lama Lama Wallace, ele nos incentiva, ele nos ensina, né, muito sobre meditação. Ele é talvez o professor que mais valoriza as práticas de shamatha, né, a importância das práticas de shamatha. E ele sempre nos incentiva e nos motiva a entrar em retiro, né, para poder fazer um trabalho mais bem feito e direito, né, de shamatha, né. E desde que ele vem para o Brasil, desde 2010, que eu me lembro, 9, sei lá, por aí, para os retiros, né? Ele veio em 2005 a primeira vez, mas o primeiro retiro foi em 2009. A gente tem ele vinha, né? E deixava essa vontade, assim, na gente, né? De entrar em retiro, né? Ele saía daqui, eu quero fazer um retiro, eu quero fazer um retiro. Mas a minha vida, de muitas pessoas, né? Nunca que se abriu, né? Para isso, assim, um espaço, condição, para a gente poder deixar todas as nossas tarefas de lado, as nossas obrigações e tudo mais para fazer um retiro longo, né? Então sempre teve essa dor, assim, de não poder seguir as instruções do mestre, né? E cada vez que eu chorava com ele sobre isso, ele falava, não, mas veja bem, você não... Porque eu tinha a sensação de estar perdendo tempo, né? De não entrar em retiro para fazer a prática como ele ensinava, né?
E ele dizia que não é perda de tempo, desde que nós aproveitássemos a nossa experiência de dia a dia para treinar nossa mente, né? Então, ele sempre... Eu já chorei muitas vezes, né? Muitas vezes. Cada vez eu falava de um jeito, mas ele dava sempre a mesma instrução, né? Não, aproveite seu tempo, estuda os ensinamentos sobre treinamento da mente, Lojong, né? Estuda esses textos, aplica na sua vida, abandone todo o apego aos assuntos desta vida e permita que a sua mente se transforme no Dharma. Essa era a frase, né? Que é o ensinamento de Drontampa, que era um grande discípulo da Atisha, né? Que é o grande pai dos ensinamentos de Lojong, né? Então, eu sempre recebi essa instrução dele, né? Eu sempre fiz o possível para estudar, para fazer isso, né? Por fim, né? Já que não estava em retiro, então, pelo menos, estou fazendo o que ele está me dizendo para fazer, né? Daí, então, a gente já teve grupos de estudos longos com o livro Budismo com Atitude, que a gente traduziu, fez uma nova tradução, o Luz da Letra lançou. A gente estudou muito tempo, acho que uns 2 anos a gente estudou esse livro. A gente pode voltar a estudar, inclusive, pelo menos esse texto, né? Não necessariamente esse livro, mas esse texto, o Treinamento da Mente 7 Pontos. E outra instrução que ele sempre me deu também, toda vez que eu tinha alguma coisa que estava me incomodando muito, alguma coisa me perturbando muito, ele mandava esse texto que a gente vai estudar aqui, ele mandava por e-mail para mim. Assim, nas diversas ocasiões em que eu, Lama, tô presa, isso aqui, não consigo, ele mandava o texto. Ele já sabia que eu tinha, né? Uma altura do campeonato, assim, ele já sabia que eu tinha o texto, que eu já tinha estudado, mas era tipo assim, olha, querida, tá tudo aí, entendeu? Ou você estude esse texto, aplique que tá as respostas e tudo que você pode fazer tá aí, né? Então, a gente faz tempo que está ensaiando, a gente acho que estudou uma vez o texto raiz, né, esse texto Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho, mas aí agora a gente pensou em estudar o texto raiz com os comentários de Gyatro Rinpoche, que é o mestre Dzogchen do Lama Long Wallace, né? Então, esse livro Meditação, Transformação e Yoga dos Sonhos foi uma tradução a 16 mãos, eu acho, sei lá quantas mãos e quantas cabeças, né? Foi uma tradução de várias pessoas envolvidas. O pobre do Marcelo Nicolodi teve a tarefa de uniformizar a linguagem, imagina. Ou não sei quantos tradutores lá, porque são 3 textos diferentes, né? Todos eles têm um texto raiz e os comentários do texto raiz, né? Então, sei lá, teve texto que um traduziu o texto raiz, outro traduziu o comentário, né? E aí o Marcelo, coitado, teve que uniformizar tudo, e o livro é este, né? Que está aqui, que eu sugeri que todos tivessem para estudar realmente, amores, porque o que nós vamos fazer... Fala, Flori. Só para aduzir a importância desse texto que você está falando, a coisa mais... Eu ouvi do Lama Santen, ele contando como foi que esse livro chegou na mão dele. Ele recebeu de aniversário, presente de aniversário, o inglês ainda, né? E em 1998, mais ou menos. E aí foi quando ele fez a conexão com o Lama Long Wallace. Foi nesse momento que o Lama Santen, por ter recebido esse livro, esse presente de aniversário, ele fez a conexão, quando ele viu, somente o texto Iluminação da Sabedoria Primordial, né? Eu acho que ele recebeu o Iluminação da Sabedoria Primordial, né? Mas parece que foi o livro. Ele falou que foi o livro, que tinha esses 3 textos. E aí, ele, quando viu esse texto, ele ficou louco, né? Assim, tanto que é o eixo do SEB, né? O Iluminação da Sabedoria Primordial, isso, né? Iluminação da Sabedoria Primordial, isso. Mas eu digo assim, o livro, ter chegado na mão do Lama Santen, fez o Lama Santen contactar o Lama Long Wallace. Ele queria trazer o Gyatro Rinpoche, na verdade. Ele queria convidar o Gyatro Rinpoche. Só o Gyatro Rinpoche, ele já era velhinho naquela época, né? Aí o Gyatro Rinpoche falou, não, Long Wallace. Aí começou tudo muito bem, Flor. Muito obrigada por lembrar desse. Traz o Lama Long Wallace a primeira vez no Brasil, em 2005. Né? A gente participou, ajudou, foi no Brasil todo. Foi bem legal, assim. Então, foi o momento da conexão. Então, esse aqui foi a bênção de Gyatro Rinpoche, do John Rinpoche, para conectar o Lama Santen e o Lama Long Wallace, né? Para poder a gente ter as bênçãos de ter os dois, né? Aqui, poder ter os dois aqui, né? Maravilhoso mesmo. Então, e aí, então... eu ia dizer o seguinte... o que a gente vai fazer aqui, juntos, né? É uma parte da prática.
da prática de estudo do Dharma, né? A parte que a gente vai fazer aqui é o pensar, vamos dizer assim. E talvez um pouquinho do contemplar, né? Mas o método de estudo do Dharma, ele tem essas 3 etapas, vamos dizer assim. Pensar, contemplar e meditar. Então, o pensar é entender o que está escrito, né? Entender as palavras, entender o sentido do que está escrito, né? Talvez fazer associações com outros ensinamentos para poder compreender mais profundamente, mas é uma parte bem conceitual, intelectual, né? Entender o que está escrito no texto. A gente já vai ter muita sorte, porque a gente já vai estudar o texto raiz, que é muito difícil de se estudar diretamente um texto raiz sem comentários de um mestre, né? Então, aqui a gente vai estudar o texto raiz do Dodrupchen com comentários do Gyatso Rinpoche. Então, já é uma grande abertura, vamos dizer assim, né, do ensinamento. Mas a outra parte é contemplar. Isso pode ser que a gente faça um pouco aqui juntos também, em algum momento. Mas contemplar seria assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Né? Como é que isso se aplica à minha experiência? Isso é difícil de fazer em grupo, mas a gente pode ser que tenha momentos assim, que alguém, né, tenha uma sacada e queira compartilhar, e cada um tá super... É maravilhoso se a gente puder compartilhar, né? Mas eu sugeri que todo mundo tivesse o livro para que essa contemplação seja feita um por um, né? Entre os nossos encontros, pelo menos, assim, né? Que a gente possa voltar para aquele trecho que a gente estudou juntos aqui e assim, deitar as tranças, que nem dizem os gaúchos, né? Deita as tranças no texto ali, né? E deixa o texto falar com você, com a sua vida, assim, com a sua experiência, né? Porque uma característica desses ensinamentos de treinamento da mente é que não é treinamento de uma mente que não é a sua, é o treinamento da sua mente, né? Então, é da mente de cada um de nós aqui, né? Não é uma coisa, sei lá, que a gente vai ter que achar em algum lugar. É o treinamento da nossa mente, né? Então, a gente precisaria entender o que aquilo representa, significa para a nossa vida, na nossa experiência, né? E a gente precisa se familiarizar mesmo com o texto, sabe? Porque a gente vai ver que tem várias instruções, né? Curtas, às vezes, né? Curtas. Mas que a gente precisaria, de alguma forma, memorizar essas instruções, sabe? Para que na hora que a gente estiver na frente de uma situação, aquilo surge aquela ideia. Eu acho que o Gyatso Rinpoche falou alguma coisa sobre isso, sabe? E daí, porque senão a gente passa batido das nossas formas, a gente continua agindo como a gente sempre agiu, né? A gente não vai ter nenhuma grande ideia, muito menos uma grande ideia que venha daqui, né? Se isso aqui não estiver no nosso coração, se as instruções desses textos não estiverem no nosso coração, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho, amores. Esse grupo de estudos aqui é para ser um grupo de estudos. Eu não tenho a menor condição de ensinar, né? Eu estou só botando fogo, assim, para a gente estudar juntos, né? Mas é um grupo mesmo de estudos, né? Se todo mundo tiver o livro e puder fazer esse trabalho de debruçar nesse texto, dedicar a estudar, e aí quando a gente se encontra, a gente discute, a gente pode usar salas menores para fazer discussões mais em grupos menores, né? A ideia é que a gente estude juntos esse texto, né? Esse texto agora, outros textos depois, a gente tem vários textos aí para estudar, certo? E aí, ó, meditar pode ser, vamos supor que a gente vai fazer uma sessão de estudo formal, como uma prática, né? Então, é diferente a gente pegar o livro, beleza, li tudo. Próximo, deixa eu ver. Esse aqui, que legal. A Essência da Compaixão. Digo que se puxa, que legal. Olha esse aqui, cérebro e meditação, maravilhoso. E vai acumulando os livros. Não é isso, estudar o Dharma, né? Então, vamos supor que a gente faça uma prática formal de estudo, né? Então, a gente pega essa primeira parte desse comentário, lê um parágrafo,
lê outra vez, sem pressa. A gente não tem pressa para terminar de ler, de estudar, né? A gente lê, vê o que aquilo... Que sentido aquilo faz para a gente, né? Aí, a gente pode fazer uma prática muito interessante que o Eric Pemakusan sugeriu que a gente fizesse, de estudar o Dharma, é de ler em voz alta o texto, como se a gente estivesse lendo para outras pessoas. Para outros, como se a gente estivesse, né, fazendo um estudo dirigido de outras pessoas também, conforme a gente lê. Aqui nesta noite, sempre que você se engajar em qualquer aspecto da prática do Dharma, a gente lê alto. Se a gente puder, é bem legal fazer isso, né? Aí, depois que a gente leu e contemplou e deixou aquilo atravessar nosso coração, a gente realmente fecha o livro e descansa. Deixa todas as palavras, conceitos, conexões, historinhas, blá, 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 tudo isso decantar, né? Não que a gente vá deixar aquilo de lado, não, a gente deixa aquilo chover no nosso coração, como se nosso coração fosse uma terra e aquela tudo que a gente pensou, contemplou, refletiu, fosse a chuva, assim, penetrando a terra do nosso coração, sem mais palavras, né? Como se a gente desse um tempo para absorver, sem mais palavras, tudo que surgiu nesse nosso estudo. Essa é uma das formas de praticar essa terceira etapa da meditação, né? E é rápido, não precisa ser, é 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos. A gente simplesmente deixa aquilo decantar, deixa a mente descansar, sem mais blá, blá, blá. Pode ser que daqui 30 segundos a gente comece a viajar por outros assuntos de novo. Aí a gente, tudo bem, a gente termina, encerra a prática, né? Outra forma, outro significado dessa terceira fase da meditação é se familiarizar com a aplicação desse ensinamento na vida, né? Porque uma das traduções da palavra meditação é familiarização, né? Então a gente se familiariza, por exemplo, só para dar um exemplo sobre esse texto, né? Ele vai falar assim, olha, modifique a sua atitude frente às adversidades. Abandona a aversão das adversidades. Aí você fala, como assim? Né? Cada vez que dá uma coisa errada pra gente, a gente tem essa tendência de falar, que horror, socorro, quero mudar, quero me livrar disso. Aí ele vai falar assim, o Dr. vai falar assim, abandona a aversão com respeito às adversidades. Aí quando na sua vida acontece alguma coisa que você não queria, né? E que você percebe essa, queria que fosse diferente, né? Você fala, é essa versão que o Dr. estava falando que eu preciso abandonar. Né? Isso é meditação também, porque é como se a gente se familiarizasse na hora do vamos ver, no rala e rola da vida, com os ensinamentos, né? Então, vocês veem, é uma outra forma, né, de estudar e de estudar, né? O Lama Nossa, ele fala uma coisa super bonita, eu comentei com o pessoal que estuda o mundo, poderia ser diferente. Ele fala que a palavra em tibetano para ler livros comuns é uma. X, não sei qual é. A palavra em tibetano de ler para textos do Dharma é outra palavra. E essa outra palavra para ler textos do Dharma tem um sentido de encontrar, de se encontrar com o professor, né? Então é como se cada vez que a gente abrisse esse livro para ler, esses ensinamentos do Gyatro Rinpoche, a gente estivesse se encontrando com o Gyatro Rinpoche. Não é bonito esse negócio? Essa coisa do idioma, assim, de um idioma que vem de uma cultura contemplativa, eu acho tão fascinante, assim, né? Imagina, se encontrar, é tão diferente, né? Eu vou ler esse livro, não, eu vou me encontrar com o Gyatro Rinpoche, pensa, o Gyatro Rinpoche está lá na minha estante, eu vou pegar, eu vou me encontrar com ele, assim, né? Então é isso que a gente vai fazer, né? A Débora falando, gente, enquanto a gente não consegue mudar em relação à versão, calma! Não pode fingir. Calma, Debs. A gente vai chegar lá. Eu só quis dar um exemplo. Mas esse aqui é um ponto muito importante. Vamos ver o que o Gyatro Rinpoche vai falar para a gente sobre isso. Fingir. Não, fingir... Acho que não. Vamos ver. A gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, reclamar? Sugerir uma outra coisa? Tá todo mundo feliz? Tudo bem? Fala, Tetê.
O Alan Wallace deu um retiro, não foi, sobre esse texto, em 2020. Deu. Você vai usar algum material do retiro do Alan Wallace? Eu acho que nesse momento não, TT. Porque a gente tem o livro Ensinamentos do Gyatso Rinpoche, né? E eu não lembro se eu traduzi isso daí, eu não lembro bem. Eu acho que eu traduzi, né? Eu nem sei. Você traduziu? Eu traduzi? Traduziu. Tem um texto em português, gente. Tem um texto em português que tu traduziu. Texto em português. Não, também. texto raiz, né, em português. Mas não os comentários do Alan Wallace, né? Não, mas você traduziu o retiro. Traduziu o retiro, né? A gente pode ver, eu não lembro onde que foi, se foi no Santa Bárbara, se foi... Foi de lá, dos Estados Unidos, foi 25, 26 de julho de 2020. Nossa Senhora, vocês veem, eu tô com um problema. Eu lembro de ter feito várias vezes, participado de várias vezes de estudos de ensinamentos dele sobre isso, ele vai dar outro esse ano, inclusive. A gente pode procurar, assim, TT. Mas vai ser até mais legal, assim, depois que a gente estudar o texto, né? O texto é sempre mais fácil de a gente voltar para ele, né? O livro e tudo mais. Mas a gente pode fazer isso, sim. O grupo tem como objetivo estudar o livro todo? Não, querido, não é o livro todo. Porque esse livro todo aqui é Meditação, Transformação e Yoga dos Sonhos, né? A gente está interessado na transformação aqui, porque o propósito desse grupo é estudar textos de Lojong, de treinamento da mente, né? E deste livro, o texto que fala sobre isso é o de transformação só, né? Então, a gente não vai estudar o Iluminação da Sabedoria Primordial, é um texto muito difícil. O Lama Santen ensinou muitas vezes esse texto. Quem quiser, certamente encontra na internet os ensinamentos do Lama Santen sobre esse texto. Yoga dos Sonhos, a gente também tem um retiro do Lama Wallace na internet, inteiro, sobre esse texto do Yoga dos Sonhos, né? Então, quem quiser também pode assistir esse retiro. Tá bom, Wanderson? É o de 2015, né, Gena? Faz um tempão, acho que 15. Faz tempo, né? Então, vamos começar? Eu pensei de a gente começar a fazer uma coisa que o Vitor da Luz da Letra vai me degolar, se ele souber, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Olha só, a gente está começando a traduzir um texto, um livro da Jetsuma, né? Chama Coração Heróico. E na introdução desse livro, que foi a única parte que eu já traduzi, ela explica o que é Lojong, a origem dos ensinamentos, né? Aí eu pensei de a gente ler esse trechinho. Eu não vou poder compartilhar com vocês, porque, né, nem o livro em inglês está lançado, quanto mais a nossa tradução, né, que ainda nem revisada tá e nada disso. Mas é porque eu achei muito clara, sabe, a forma como ela explica. A Jetsuma é linda de morrer, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. É só o trecho mesmo inicial do livro para onde ela explica, né? Então, aguardem, Coração Heróico. Em algum momento a gente vai ter esse livro para... Tá vendo? Esse livro também pode ser né, para a gente estudar. Então, ela começa assim, ó. Todas as experiências são precedidas pela mente, têm a mente como mestre, são criadas pela mente. O Buda. Isso é a introdução do Dhammapada, né? Então, a citação acima, atribuída ao próprio Buda, demonstra que a nossa mente e a maneira como a usamos, a forma como pensamos, são centrais para o caminho budista. Então, a mente é o que realmente importa, né, no caminho. Ela é a soberana. Portanto, é crucial e benéfico dispormos de um método para domar ou acalmar a mente, uma forma de treiná-la para se afastar de seus muitos hábitos negativos. E por que é tão importante treinar e domar a mente? Por que é imperativo liberar a mente de seus padrões habituais? Padrões habituais, a grande infinidade das atitudes que nós temos e a forma como nós vemos o mundo são padrões, hábitos, né? Então, a gente precisa libertar nossa mente dos próprios hábitos, né? E descobrir a sua verdadeira natureza. Por quê? Que isso que é importante. Porque uma mente não treinada tende a prejudicar os outros. Na tentativa de se proteger, né? De se defender ou de obter coisas do mundo, né? Isso nos leva ao verdadeiro coração do budismo, a libertação de todos os seres sencientes de todas as formas de sofrimento. Embora nós, budistas, falemos muito sobre realização e iluminação, esse não é o nosso verdadeiro objetivo. Olha só,
Não é o objetivo em si, né? Se iluminar. O nosso verdadeiro objetivo é libertar os seres sencientes do sofrimento. Libertá-los também da delusão e da ignorância sobre a sua verdadeira natureza. Nossa própria iluminação é a maneira e mais garantida, acho que é a melhor maneira e mais garantida de nos equiparmos para fazer isso. Essa apreciação pelos outros é a essência do budismo. É bonito isso, né? A gente não quer atingir iluminação como uma coisa em si, né? Atingir iluminação é, como a gente estava falando no início, né, da cultivo da bodhicitta. Atingir iluminação é a forma pela qual nós vamos poder realmente dispor de todos os recursos, né, para poder ajudar a libertar os seres todos, né? Essa é a essência da bodhicitta. E todos os ensinamentos sobre Lojong, eles tratam do cultivo da bodhicitta e da proteção do cultivo da bodhicitta. Todos falam disso, né? Então, lembra, a bodhicitta é essa motivação para que a gente quer atingir iluminação, né? Nossa própria iluminação é a maneira melhor e mais garantida de nos equiparmos para fazer isso. Essa apreciação pelos outros é a essência do budismo. Das práticas fundamentais simples às práticas mais elevadas do Mahamudra e do Dzogchen, nada é mais importante ou mais elevado do que a expressão altruísta da compaixão ilimitada, ou bodhicitta. Treinar e domar a mente é a maneira pela qual nós fazemos brotar essa compaixão sem limites e a maneira pela qual somos capazes de expressar a nossa verdadeira natureza. Estamos começando a explorar, no livro dela lá, né? Mas a gente também aqui, estamos começando a explorar um importante texto sobre Lojong que oferece exatamente uma maneira de domar a mente e acalmar a mente. A palavra tibetana Lojong significa literalmente treinamento da mente. Mas a prática realmente tem mais a ver com o treinamento da nossa atitude, para podermos nos afastar das maneiras usuais de responder ao que acontece, especialmente as circunstâncias adversas. Não é à toa que o livro do Lama Long Wallace sobre treinamento da mente em 7 pontos, do Atisha, chama Budismo com Atitude, né? Porque, embora a tradução de Lojong seja treinamento da mente, não é um treinamento que não vai ter expressão, né? Que não vai não é... A gente não vai treinar a mente para ela só internamente ficar não sei que jeito. Ela vai se traduzir em atitudes, né? Em ações, né? Em atitudes no mundo, né? Então tem sempre esse sentido, assim, não é uma coisa em si só, né? Ela tem sempre esses desdobramentos, né? Então, a ideia é trazermos tudo para o caminho. Algumas pessoas pensam que um bom momento para praticar o Dharma é quando as coisas estão indo bem, quando estamos saudáveis, felizes, tudo está muito bem. Mas, quando nos deparamos com circunstâncias adversas, pessoas difíceis, saúde debilitada, Covid, assim por diante, então, de alguma forma, nós abandonamos ou adiamos a prática. Esses ensinamentos de Lojong são como trazer tudo para o caminho. Como usar toda a nossa vida como prática, especialmente em circunstâncias adversas. A essência da prática de Lojong é usar tudo o que nos acontece como um meio de amadurecermos internamente e de nos tornarmos espiritualmente fortes. Às vezes, comparo isso a quando vamos a uma academia. O treinador olha para nós e diz, não, seus braços não estão mal, mas as suas pernas muito flácidas, né? Então, nós vamos para os aparelhos e começamos a malhar. A razão para darmos duro nesses equipamentos é nos fortalecermos. Nós não ficamos ressentidos com eles, né? Com os equipamentos, porque eles nos desafiam. Se ficar muito fácil, nós buscamos equipamentos mais difíceis. Nós reconhecemos que o esforço que fizemos naqueles equipamentos é a razão pela qual agora temos pernas fortes e bonitas e fortes. Lojong é exatamente assim. O bispo de Milão do século IV, Santo Ambrósio, referiu-se ao livro cristão dos Salmos como uma academia para a alma. Há também a ideia de que a própria vida é uma academia para a alma. Embora nós não acreditemos em almas no budismo, a ideia é boa. A vida é onde treinamos, é aqui que treinamos. Não deveríamos evitar os desafios ou fazer apenas exercícios em equipamentos fáceis. Então, esse tipo de atitude... Deixa eu ver o chat aqui, pera só um pouquinho. Só um pouquinho, Debs, já te respondo. Esse tipo de atitude e esses ensinamentos de Lojong foram levados ao Tibete no século XI por um grande erudito bengali chamado Atisha Dipankara Srijana.
Srijana. Atisha estudou esse tipo de pensamento em Sumatra, com o mestre dele, por cerca de 12 anos ou mais, com o mestre Serlimpa. Ele então retornou para a Índia e se tornou reitor do grande colégio monástico de Vikramashila. Mais tarde, ele foi convidado para ir ao Tibete. Embora se sentisse muito velho, ele teve uma visão da Buda Tara. Ela o avisou que se ele fosse para o Tibete, ele beneficiaria muitos seres sencientes, mas que a sua vida seria mais curta. Mas, prezando o bem-estar dos outros acima de si mesmo, Atisha concordou em ir ao Tibete e teve um enorme impacto. O budismo naquela época, a coisa estava indo mal naquela época. O budismo estava atravessando um período de muita confusão sobre como colocar os ensinamentos em prática. Atisha viu que os ensinamentos tântricos avançados provavelmente não eram muito apropriados para o tipo de mente que os tibetanos tinham naquele tempo. Eles precisavam retomar os princípios básicos novamente e trabalhar em suas atitudes e motivação, né? Estava faltando a base para eles. Então, ele esclareceu o caminho da prática, dando ênfase à importância do refúgio nas 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, e da Bodhicitta, aspiração de atingir a iluminação para o bem de todos os seres. Além de oferecer esse esclarecimento, Atisha deu ensinamento sobre como levar as vicissitudes da vida para o caminho, como abordar tudo através das lentes da apreciação pelos outros, da Bodhicitta. Seus seguidores também continuaram essa tradição que agora chamamos de tradição Lojong, ou tradição do treinamento da mente. Achei essa uma boa apresentação dos textos de Lojong, né? Ela vai lá e conta como que o Atisha, bem rapidamente, né? Como que o Atisha... E a Atisha, só para vocês saberem, a Atisha é uma das grandes inspirações do Lama Wallace. Ele chora quando ele fala de Atisha, né? Ele tem uma adoração por Atisha. E também, se vocês quiserem, eu vou começar a anotar. Agora chegou a hora que eu começo a prometer as coisas. Na verdade, esse texto que eu vou passar para vocês, esse vídeo, ele tem mais a ver com o nosso um estudo futuro do treinamento da mente em 7 pontos. Mas o Lama lá, ele vai falar um pouco também sobre o treinamento da mente em si, né? Então, é um ensinamento que o Lama Wallace deu lá em Bodh Gaya, numa peregrinação que a gente fez com ele, uma coisa assim, tão preciosa que eu nem... Deve ter feito alguma coisa de bom, deve ter feito para ter acompanhado, né, o Lama nessa peregrinação. Mas em Bodh Gaya ele deu ensinamento sobre a Atisha. A gente teve Vikramshila, mas a gente não conseguiu visitar. Ele estava... O Lama Wallace morou muitos anos na Índia, né, em Dharamsala, mas ele não viajou, não sei porquê, ele não viajou pelos lugares, assim, na Índia, pelos pontos, né, de peregrinação. Nem para Vikramshila, que era a universidade monástica do Atisha, né? E nessa vez a gente foi para lá, mas a gente chegou muito tarde, tinha fechado a exposição que tem, né, em Vikramshila. Mas a gente andou lá pelas ruínas, tudo muito maravilhoso. Mas era para ele ter dado esse ensinamento lá em Vikramshila, né? Esse ensinamento sobre os ensinamentos do Atisha. Mas aí não deu. Então ele deu em Bodh Gaya e o nosso amigo gravou e eu legendei. Então eu vou compartilhar com vocês esse vídeo para vocês se inspirarem, assim, porque vocês veem, é uma grande tradição essa do treinamento da mente, né? E o Alisson, que maravilhoso ter umas pessoas que vão já pegando a coisa, já postando. Obrigada, meu amor. Ó, esse texto aqui, eu vou botar depois lá já cliquei aqui para ficar mais fácil para mim mesma. E daí eu vou postar lá no nosso Linktree também. Obrigada, Alisson. Então a gente vai se inspirando a seguir essa tradição, né? Porque talvez eu esteja muito equivocada, talvez. Eu acho que não. Pelas instruções que eu andei recebendo dele, acho que não, né? Mas é como se, uma vez que nós não estamos nesse momento, né, de podermos entrar em retiro e nos dedicarmos exclusivamente às práticas de Shamatha, Vipassana, Dzogchen, né? A gente pelo menos não perde tempo enquanto a gente não pode fazer isso, né? Porque teve uma coisa que ele me falou que me deu virou uma chave para mim, assim. Ele falou: as coisas que vão te atrapalhar, as coisas que te atrapalham hoje, que te perturbam hoje, vão te perturbar no retiro. Porque não é outra mente que vai para o retiro, né, pessoal? Vamos combinar? É a mesma mente, né?
A gente não deixa a nossa mente, agora eu vou fazer retiro, eu vou deixar a mente de ser humano em casa e vou para o retiro com uma mente outra, sei lá, de praticante elevada, né? Não é! Essa mesma mente, apegada, medrosa, com raiva, essa mente que a gente leva para o retiro, não é outra, né? Então, enquanto a gente não treinar esta mente, as mesmas coisas que nos perturbam agora vão nos perturbar quando a gente entrar em retiro, né? Isso por causa de a gente querer entrar em retiro. Caso a gente não queira, né? Ainda assim, a prática que nós temos na mão para fazer agora é esta, amores. É essa, né? É pegar tudo o que acontece com a gente e transformar aquilo em prática. Por isso que esses ensinamentos são tão preciosos, né? Deb, você quer falar alguma coisa? Eu sei lá, eu fico com um pouco de vergonha. Mas eu queria saber, assim, às vezes, assim, você sabe da dificuldade lá, por exemplo, que eu te perguntei outro dia da meditação lá do que eu tive, às vezes é muito difícil domar, no momento que eu estou, é muito difícil domar a mente, mas claro, né, amiga? É quase que impossível. E será que através de um trabalho com as outras pessoas, um trabalho voluntário, alguma coisa, pode ser feito o caminho inverso, de você começar através de ajudando os outros, ao invés de olhando para si? Então, não precisa ser um trabalho voluntário, Débora. As pessoas estão à sua volta o tempo todo. Não precisa marcar hora nem lugar para ajudar as pessoas, né? A gente vai trabalhar onde a gente está. É exatamente essa proposta dos ensinamentos de Lojong. A gente trabalhar a nossa mente com o que está à nossa frente mesmo, né? Mas vamos, né? A gente vai estudando isso, a gente vai entender melhor o que é isso, né? Mas fica à vontade, Má. Mas é um método, né? É um método maravilhoso aqui para a gente poder fazer esse trabalho interno, né? Acho que a Débora tinha caído. Bom, vamos então começar a olhar para o nosso texto propriamente, né? Para o texto que a gente vai estudar, transformando felicidade e adversidade em caminho espiritual. Então, deixa eu falar uma coisinha rapidamente para vocês. Esse aqui é o texto raiz, né? Ele está no livro também, né? Mas essa aqui, ela é uma tradução que eu tinha feito, acho que para esse ensinamento do Lama Wallace, né? Possivelmente é um pouquinho diferente da tradução que está no livro, porque foi o Henrique que traduziu no livro, né? Então, pode ser que tenha algumas diferenças. Mas é um arquivo que tem o Word, eu posso depois até pegar do livro e fazer essa mesma coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou mandar esse artigo para vocês, é esse sumário, sabe? Às vezes, nos textos mais complexos, é interessante a gente ter uma ideia do esqueleto do texto, sabe? Para a gente entender direitinho que passos ali que a gente vai dar e onde que a gente está, né? É super importante a gente fazer isso, né? Então, olha só, esse texto ele vai começar com uma homenagem, daí ele vai falar sobre como transformar a diversidade em caminho espiritual. Porque esses textos vocês vão ver, é assim, a primeira parte tem 2 partes. A primeira parte das 2 partes tem 9. E assim a gente vai indo, daqui a pouco a gente já não sabe mais onde é que tá, né? Então é sempre importante ter o esqueleto da coisa aqui para entender. Então, dentro desse... Na verdade, ele divide em 2 partes, realmente, né? Como transformar a diversidade em caminho espiritual e como transformar a felicidade em caminho espiritual. Depois a gente vai entender bem também por que ele faz essas 2 coisas, né? Aí, dentro de cada um deles, tem como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa e da verdade última. Tanto da diversidade quanto da felicidade, né? E esse é o coração do texto, na verdade, esses subitens aqui, né? Uma outra coisa que vocês vão perceber é que no comentário do Gyatso Rinpoche não tem o texto raiz. Então, a primeira vez quando eu comecei a estudar o texto original, tá uma baita de uma bagunça que eu comecei a escrever qual parte do texto raiz era, tá vendo? Tudo rabiscado, não sei se dá para vocês verem, mas tudo rabiscado aqui, porque, caramba, você vai ler o comentário, mas você fala, do que ele está falando, né? Não tem o texto raiz dentro do comentário. Isso me dá um irrito. Então, a gente vai ficar com os 2 textos meio que projetados, assim, né? O texto raiz e o comentário, e aos poucos a gente vai lendo o texto raiz antes de ver o comentário do Gyatso Rinpoche. Beleza? Tudo bem por enquanto, amorzinhos?
Então tá. Então deixa eu abrir o livro agora. Então eu pedi um PDF do livro para a Lia, só para poder compartilhar aqui, porque fica mais fácil, né? Então vamos ver se dá certo aqui. Vocês estão vendo minha tela inteira, né? Os dois textos, do lado direito um, do lado esquerdo outro, certo? Do lado esquerdo a gente está com o texto raiz, do lado direito a gente está com o do Gyatso Rinpoche. Então, eu acho que agora eu vou deixar só do Gyatso Rinpoche para poder abrir um pouquinho mais a letra, para vocês poderem ler melhor também aqui. Olha só. Ele vai começar falando da motivação, né? Então, aqui nesta noite, e sempre que vocês se engajarem em qualquer aspecto da prática do Dharma, primeiro é importante examinarem a sua motivação para verificar se ela é positiva, prejudicial ou indiferente. Se vocês estão ouvindo os ensinamentos, como aqui nesta noite, vocês verem um ensinamento que alguém transcreveu, né? E transformou num livro, né? Então, se vocês estão aqui ouvindo os ensinamentos, como aqui nesta noite, se estão contemplando o significado dos ensinamentos que ouviram, ou se estão meditando ou oferecendo ensinamentos, é importante verificar cuidadosamente se as 5 aflições mentais e as 8 preocupações mundanas estão presentes nos seus fluxos mentais. Então, essas 5 aflições mentais, se vocês forem ver na notinha lá no fim do livro, é interessante porque ele não fala em ignorância. Ele fala que as 5 aflições mentais são a consciência impura, ódio, agressão, orgulho, desejo, apego e inveja. Então, são essencialmente os 3 venenos: ignorância, raiva e apego, né? Orgulho e inveja. Então, às vezes a gente vê isso, 5 venenos. Os tibetanos gostam de fazer numerações, né? Listas, né? Então, essa primeira lista pode ser, às vezes a gente vê os 3 venenos: ignorância, desejo, apego e raiva. Às vezes a gente vê como 5, às vezes a gente vê como 6, enfim, né? Mas aqui, além dos 3 venenos raiz, assim, ele ainda fala do orgulho e da inveja. Então, isso é muito importante, esse início, assim, né? A gente pode pensar assim, mas como é que pode ser eu estudar o Dharma com uma mente contaminada, com uma aflição mental, né? É muito simples. A gente pode estudar o Dharma porque a gente quer ficar bem sabido, para poder aparecer mais, assim, né? Para poder, né, se mostrar, né? Então é uma coisa meio pelo orgulho, né? A gente estuda um pouco por orgulho, a gente quer obter alguma coisa, alguma das 8 preocupações mundanas, né? Que vem na sequência, assim. E às vezes ele não está dizendo necessariamente da emoção que a gente está ali com respeito ao ensinamento, né? Mas se a gente está com a mente contaminada com raiva, alguma coisa, é melhor a gente se preparar melhor para estudar, né? Fazer o que a gente fez no início da prática aqui. Deixa todas os conteúdos da mente se acalmarem, a gente abre espaço para poder estudar, né? Procura se libertar um pouco das aflições da mente, né? E esse aqui. E além das aflições da mente, as 8 preocupações mundanas, né? Aqui na nota, as 8 preocupações mundanas são praticar o Dharma pensando em ganhar ou perder, com a sensação de que a gente vai ganhar ou perder alguma coisa, ter prazer ou sofrimento. Isso é muito interessante, né? Estudar o Dharma sem a preocupação de ter prazer ou sofrimento. Tipo assim, a gente pode... Tem determinados ensinamentos... Aqui tem esse tipo de ensinamento, nesse texto, que é meio difícil de descer, assim, a garganta, né? A gente preferia, talvez, estar estudando uma coisa mais gostosinha, mais bonitinha, mais fofinha, tipo bondade amorosa, né? Alegria empática, né? A gente pode ser que não goste de ensinamentos que são mais duros, né? Então, um pouco, por que a gente está estudando, né? Para a gente se sentir bem ou para a gente transformar a mente, afinal, né? Então, essa é uma preocupação mundana que pode estar. Receber elogio ou crítica, né? Ter fama ou medo de ser culpado. Essas são as 8 preocupações mundanas. Se a gente quiser resumir, é expectativa e medo.
Então, se a gente puder ter isso no coração também, se a gente puder abandonar as expectativas e medo na nossa vida, a gente vai estar livre das preocupações mundanas, né? Na vida. Mas pelo menos na hora de estudar os ensinamentos, né? A gente deveria investigar nossa mente para tentar identificar se alguma coisa dessa está presente nesse momento, né? Eu acho que essa coisa do prazer e sofrimento, acho bem interessante a gente refletir, sabe? Eu vou confessar para vocês que muitas vezes eu estava meio incomodada com as coisas e eu pegava um livro do Dharma assim, para ler, para me sentir melhor, sabe? Para dar uma alegria no coração, assim. E às vezes não é para isso, né? Tem até um livro do Johnson que chama Não é para Felicidade, não tem? Porque é isso, né? A gente vai ter determinados estudos e determinados ensinamentos que vão doer, né? Porque o ego vai gritar, ele vai se sentir atacado, né? Então, se a gente evitar esse tipo de ensinamento e for escolher só o tipo de ensinamento que dá um calorzinho no coração, isso é uma contaminação, né? Vai nos atrapalhar. Então, é sempre interessante a gente investigar como que está a nossa mente, né? Nesse momento. Aí, se estiverem presentes, vocês deveriam desenraizá-las, pois isso configuraria uma motivação prejudicial, a causa para o sofrimento e para o descontentamento. Em vez disso, gere uma intenção virtuosa, que é ouvir os ensinamentos, praticá-los e contemplá-los somente para o benefício de todos os seres sencientes, que são como nossas mães e pais, para que possam realizar seus propósitos. Então, voltando para a pergunta da Débora, da motivação da Bodhicitta, essa é a motivação de Bodhicitta, né? De poder trazer qualquer tipo de benefício. Não é só fazendo um trabalho voluntário, mas o que tiver no nosso alcance, assim, com as pessoas que estão do nosso lado, né? Que tipo de apoio que a gente pode dar, o que a gente pode oferecer para as pessoas que estão à nossa volta, né? E numa visão mais elevada, a gente poderia refletir sobre qual é a nossa situação, né? Qual é a situação de todos nós no Sansara, né? Essa situação de mortes e renascimentos, né? Então, se a gente puder cultivar essa motivação que é de muito longuíssimo prazo, né? De aqui até a iluminação, a gente não desistir de fazer o que a gente puder para ajudar os seres todos, até a liberação de todos, né? Essa motivação de Bodhicitta, essa melhor, na verdade, a única motivação que a gente deveria ter para estudar o Dharma. A gente deveria estudar só para saber mais, ou só para a gente mesmo sofrer menos. Todo mundo começa um pouco assim, né? A gente pode pensar, mas como assim eu vou ajudar todos os seres? Eu não consigo nem ajudar eu mesma, né? Como é que eu vou libertar todos os seres se nem eu mesma estou libertada de nada, né? Então, a gente tem esse tipo de pensamento, né? Isso atravessa a nossa mente, né? Mas não importa, a gente vai tentando limpar essa motivação, né? Vai tentando fortalecer essa motivação. Então, a gente só estuda o Dharma para atingir a iluminação, para a gente poder ajudar todos os seres a se libertarem do sofrimento do Sansara. Essa é a única motivação aceitável para a gente. Então, é só o caso de a gente, toda vez que a gente for estudar, fazer qualquer tipo de prática, firmar essa motivação. Sim, eu quero ajudar todas as pessoas a se libertar do sofrimento. É para isso que eu estou estudando, né? A gente joga a motivação lá na frente. Então, além disso, em vez disso, gere uma intenção virtuosa que é ouvir os ensinamentos, praticá-los e contemplá-los somente para o benefício de todos os seres sencientes, que são como nossas mães e pais, para que possam realizar seus propósitos. Se vocês não possuírem uma motivação como essa e permanecerem indiferentes, sem nenhum tipo de intenção real, então não haverá nenhuma experiência positiva a partir da oportunidade que vocês têm em mãos. Uma atitude indiferente como essa não rende frutos, uma vez que vocês precisam fazer algo que deve ser o mais virtuoso e positivo possível. É extremamente importante que vocês gerem uma intenção virtuosa e positiva. A Lama Tsering, né? Ela
ela é muito cortante, né? Ela é muito cortante, tem uma espada afiada, ela danada, linda, né? Aquela lindeza dela, ela pega a espada e, né? Corta a gente, assim, no meio, né? Então, uma vez perguntaram assim, porque o reino dos humanos é um reino elevado, né? Um reino superior de renascimento, né? Abaixo a gente tem os infernos, fantasmas famintos, animais, aí tem nós, meio que mais ou menos assim, depois tem os deuses guerreiros, né? Mas se diz que os seres humanos eles têm muitos méritos, né? Para terem renascido com o corpo humano, né? Aí alguém perguntou para Lama Tseren, por que então as pessoas, né, os seres humanos, por que alguns têm tanta riqueza, e tanta fama, tanto poder, não fazem nada de bom com isso, né? Mas como é que uns têm tanto, outros têm tão pouco? O que faz, né? Mas todos tiveram um renascimento humano e tal. Aí ela falou assim, os que estão desfrutando de uma boa condição no samsara, nessa vida, eles tiveram ações virtuosas pelas razões erradas, com a motivação errada, né? Então, eles fizeram coisas virtuosas, né? Mas pensando em se dar bem, né? Então, é como se eles tivessem estabelecido essa intenção, né? Quando eles estavam, de alguma forma, inconscientemente, possivelmente, né? Estabelecido essa intenção de melhorar a vida deles e possivelmente das pessoas ao redor deles, né? Mas uma motivação que termina na morte, assim, vamos dizer assim, né? Uma motivação de curto prazo. Mas aqui no Dharma a gente não estabelece motivações de curto prazo. A gente não quer morar na cobertura do samsara na vida que vem. A gente não quer. A gente quer, zarpar. A gente não quer morar na cobertura. Cobertura tá no samsara, né? A gente quer sair fora dessa experiência, né? Então, essa é a motivação que a gente cultiva. Certo, amores? Tá muito óbvio, muito basics, mas de novo, é uma instrução importante essa, né? A gente se lembrar, toda vez que a gente pegar um livro para se encontrar com o Gyatrin Pochão para ler, mais vulgarmente falando, a gente precisa estabelecer essa intenção. Eu vou ler um capítulo desse livro, uma página desse livro, com a motivação de atingir iluminação para beneficiar todos os seres, né? Depois que a gente termina de ler, que os méritos que eu acumulei, sejam eles quais forem, levem todos os seres à iluminação. A gente estabelece a intenção e dedica os méritos no final, né? É um sanduíche, assim. Para a gente não depositar nossa ficha no lugar errado e acabar renascendo na cobertura do samsara. Muito bem, faço o que com isso agora, né? Não vai nos ajudar muito, né? Motivação de beneficiar todos os seres não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. E a gente vai beneficiando do jeito que a gente pode, né? Não é só quando a gente atingir iluminação, né? A gente vai beneficiando no caminho, assim, a gente vai ajudando do jeito que é possível para a gente, né? Vai meio que indo todo mundo junto. A gente, infelizmente, não precisa esperar chegar lá no fim. Mas na hora que a gente chegar lá no fim, aí sim a gente vai ter muitas ferramentas poderosas, né? Fala, Ninha. Ou Paulo. Quando fala assim, em benefício de todos os seres, né? Parece uma coisa tão vaga, né? E aí, outro dia, eu recebi a ligação de call center, né? E antes, mas eu meti o pé nos peitos, sabe? E aí eu falei, eu me controlei, não, ela está trabalhando, eu sou uma Bodhisattva trainee e tenho que ter calma, e aí você vê que realmente é uma coisa que está lá, é uma ligação que você tem vontade de esganar e de repente você tratar aquela outra pessoa que está trabalhando, está fazendo uma coisa super chata, que todo mundo xinga. Só apanha, né? O índice de estresse dessas pessoas é super elevado, né? Porque elas só tomam porrada, essas pessoas, né? Só tomam xingo. A mãe, a avó, a tataravó, todo mundo leva xingo, né, dessas pessoas. Então, sabe que uma vez o Lama Wallace falou para mim não, falou num retiro, que todos os seres, nesse momento, são aqueles com quem a gente encontra. Tem contato. A pessoa do call center, né? Todos os seres com quem a gente encontra.
E isso foi tão interessante, esse negócio. Eu nunca vou me esquecer dessa história. A gente estava lá em Santa Bárbara, no lugar mais lindo do planeta que a gente fazia retiro, que agora fechou, porque era um centro de retiro franciscano, né? Então era um convento, como é que fala quando é de homens? Convento também não é, né? Convento de mulher. Não, mosteiro. Mosteiro, exatamente. Era um mosteiro franciscano. Mas eles recebiam a gente para os retiros, né? Aí eles fecharam, virou um centro só de retiro de padres velhinhos. Então foram morar todos os padres velhinhos da comunidade deles lá nesse lugar e fecharam. Então a gente não tem mais esse lugar para fazer retiro em Santa Bárbara, né? Mas é um lugar maravilhoso. Aí ele falou isso, né? E daí ele falou assim: todos os seres pode realmente ser uma coisa muito vaga. Então todos os seres são todos os que você encontrar. Todos os seres. Quando você encontrar alguém, você fala assim, você olha bem na cara da pessoa e você, que lá no seu coração, você fala assim, que eu possa em algum momento ser útil para você. É bonito isso, dá vontade de chorar. Aí, terminou aquele ensinamento, ai, que coisa linda, que todos os seres, tarará. Aí eu estava sentada no jardim, assim, e vi um beija-flor lá por lá, assim, longe de mim, né? Eu fiquei olhando beija-flor, falei assim, beija-flor, que em algum momento eu possa ser útil para você. Esse beija-flor, ele voou na minha direção, ficou 1 metro e pouco de mim, batendo olhando na minha cara, e foi embora. Eu quase que desmaiei de ver o beija-flor vindo, assim, né? Aí ele ficou assim, aquela asinha que nem dá para enxergar batendo assim, ficou uns segundos ali, e foi embora. Ai, que coisa mais impressionante. Mas são todos os seres, os cachorrinhos, né? Todos os que a gente enxerga, né? Os seres do bardo, a gente pode imaginar, sabe? Os seres que estão no período do bardo. A gente pode ser que a gente não encontre, né, os seres do bardo. Não sei se alguém encontra ser do bardo, que alguns encontram, né? Eu não encontro seres do bardo, não tenho essa habilidade. Mas a gente pode fazer preces, né? Ainda que a gente não possa ajudar diretamente. Esses dias faleceu uma aluna do Geshe Pende, foi muito comovente isso. O Geshe Pende, ele fez um transplante de fígado uns anos atrás nos Estados Unidos, né? Então ele ficou muito doente. Daí daí ele tinha alunos já ali em Atlanta, né? Onde ele mora. Ele tinha vários alunos já e tudo. E uma delas parece que a que mais ajudou o Geshe Pende nessa época que estava doente. E ela morreu faz uns 10 dias. E ele fez uma cerimônia de preces, né, para essa aluna. Foi super comovente. Aí o Geshe Pende, ele tem uma habilidade de tocar o coração da gente que é muito impressionante, né? Ele falou assim, a gente precisa se lembrar dos seres do bardo, porque as nossas preces, elas podem realmente ajudar, sabe? Porque quando aquele ser está no bardo, ele pode ir para um lugar para o outro, levado pelo karma, né? Mas não é só o karma que move, que dá um direcionamento para os seres que estão no bardo. As nossas preces também, especialmente quando a gente tem conexão com as pessoas, né, que estão no bardo. Então, ele pediu para a gente sempre se lembrar dos seres do bardo, quando a gente fizer dedicação de méritos, né, que isso pode realmente ajudar. É bonito, né? Então é isso, a gente começa, sei lá, com uma aspiração que seja, isso é interdependente. Se você está falando dessa história do bardo? Ou não? É algum assunto antes. Agora que eu vi também, né? É interdependência, exatamente. Porque não é só o karma que determina nosso movimento, né? É também as preces, as bênçãos dos lamas, né? Isso também entra na conta ali, né? Do caminho que o que eu queria saber, Gê, é assim, quando a gente tem uma relação com alguém, qualquer que seja, por exemplo, xinguei uma pessoa no trânsito, eu estou gerando uma interdependência, ou eu ajudei alguém na padaria, Tá. Isso, quando o Lama fala de todos os seres, que a gente assim, com quem a gente se encontra, isso gera interdependência, ou seja, toma cuidado com quem se xinga no trânsito, mais ou menos assim também. Toma cuidado com quem você xinga, não xingue, né? Porque, não, pois Não, porque a gente estabelece conexões kármicas para todas as direções, em todos os momentos, né? Então, que sejam positivas. Era exatamente esse ensinamento que o Lama Lama estava dando nessa história do beija-flor aí. Ele falou assim, cada vez que você cruza um olhar com alguém, né? Você está estabelecendo conexão com essas pessoas, né? Com seres. Então, que sejam... Oi, Tete. Sou eu.
Eu lembrei agora que a Lama Tsering, ela contou, já várias vezes ela mencionou isso, que o Shagdu, às vezes, a convidava para ir ao shopping, porque é um lugar com muita gente, porque ele queria fazer conexão com as pessoas. Então, ele ia para o shopping. Aí, desde que ela contou isso, toda vez que eu entro no shopping, aí eu fico sentindo... Olha assim, eu digo, pronto, esse pessoal nem sabe agora que está fazendo conexão com o Guru Rinpoche. Vê se... Eu fico pensando isso. É muito legal isso, muito lindo. Se a gente puder dar esse olhar, né? Que um dia eu possa ser útil para você, essa instrução que o Lama Lola se deu, né? Que, sei lá, que um dia eu possa te ajudar, fazer alguma coisa boa por você, né? Imagina se a gente tivesse isso no nosso olhar, né? Para todas as direções, assim. Em vez de um olhar crítico, ou, sei lá, ou nem olhar, né? Isso é super bonito. Isso é todos os seres, né? Porque senão realmente fica uma coisa, como a Ana falou, uma coisa muito vaga, né? E aí a gente acaba que não faz nada, porque é tão vago que a gente acaba não conseguindo se conectar com nada, né? Não sente que tá fazendo realmente alguma coisa, né? Fala, Aninha. É o seguinte, você falou do bardo, né? E lembrar essas pessoas no bardo. Mas quando falam que são 49 dias, 49, é só durante esses 49 ou ela pode estar no bardo depois desses 49 dias? 49 é uma média. Já ouvi dizer isso. Pode ser muito menos ou muito mais também. 49 dias é o tempo que normalmente leva, né, para um novo renascimento. Mas, assim, a gente não sabe, né? Se a pessoa está no bardo, se a pessoa não está, ou se a pessoa já renasceu, mas seja lá como for, né? Mesmo que seja no bardo da vida, né? A gente está sempre num bardo, né? É que quando a gente fala bardo de uma forma mais genérica, assim, a gente geralmente quer dizer o bardo da morte, né? Ou o bardo do Dharmatali, né? O bardo do vir a ser. Mas a gente agora está no bardo da vida, né? Então, mas eu estou forçando um pouco a barra, que o Geshpen está falando do bardo da morte mesmo, o bardo do Dharmatal, o bardo do vir a ser, não estava falando do bardo da vida. Mas a gente não sabe, então a gente, de qualquer maneira, a gente envia, né, votos de que esses seres sejam felizes, que eles possam se livrar de sofrimento. Se eles estiverem no bardo, ótimo. Se eles não tiverem, também não tem problema, né? Porque de alguma forma, a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Por esses seres que a gente não tem mais acesso, né? Ok, obrigada. Giane, tem uma coisa também que é muito importante, que é assim, o fato de que nós somos o centro da nossa mandala. Então a gente vai estabelecendo conexões a partir disso, né? E se você não tem a visão de que existem outros seres que estão em determinadas situações, você não tem essa visão. É legal eles existem para você, né? Fazer as conexões, né? De seres que estão em situações muito diferentes, né? Que pensam diferente e que estão com sofrimentos diferentes. Então, assim, a sua mandala vai ficando mais ampla, né? E é aí que eu acho que está a conexão com a mente do despertar da Bodhicitta, o que eu posso oferecer, né? O que eu posso oferecer para isso tudo que eu não consigo ver, inclusive, né? Esse é o ponto, eu acho. Eu acho maravilhoso isso mesmo. A gente pode começar com esses seres que a gente se encontra, né? Mesmo assim, corpo, voz, né? E aí a gente pode realmente ir expandindo. Lembra o Shagdu no livro sobre o Nondro, ele fala que em algum momento, se a gente não se lembrar de enviar amor para os seres que estão nos reinos de sofrimento, dos infernos, né? Quem que vai se lembrar, né? Se a gente não se lembra desses seres, então a gente pode ir expandindo, até que uma hora a gente vai falar, nossa, todos os seres realmente, né? Em outro tempo, em outro lugar, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a coisa... Olha, uma coisa que o Geshe Pende fala que para mim faz muito sentido, a gente tem que fazer a coisa funcionar para a gente, sabe? Então, trazer benefício para todos os seres. Se isso daí é igual falar X, não faz sentido, né? Então, a gente tem que fazer a coisa funcionar, assim, tem que sentir isso. Ele sempre fala isso, a gente precisa sentir no coração. Você já deve ter ouvido ele falar isso, né, Aninha? De a gente sentir no coração, aquilo fazer a partir do nosso coração, né?
Então, essas falas inspiradoras que a TT contou do Shagdu, vou contar uma do Lama Santen agora. Já contei recentemente também. Lama Santen, uma vez, eu era lama móvel, né? Tinha o carro que levava os lamas para todo lugar, as relíquias do Buda, imagina. Os carros super abençoados, assim, né? Daí eu era motorista do lama. Aí, uma vez ele estava aqui, e alguém que estava comigo no carro perguntou assim, Lama, o que a gente faz com essas crianças pedindo dinheiro no farol? Né? Um negócio tão complicado, a gente não sabe se dá dinheiro, se não dá dinheiro. O que a gente faz com essa situação, né? Ele falou assim, eu dou dinheiro. Eu chamo a criança e quando ela chega perto de mim, eu dou um olhar bem amoroso para ela, um sorrisão e faço uma prece assim imediata, que você seja feliz, que você se livre de sofrimento, né? E dou uma moedinha. Imagina, ele usava essa coisa que nos incomoda tanto, né? Dou dinheiro, não dou dinheiro. Que se dá dinheiro? Dou dinheiro, porque assim ele chega perto de mim e eu, pá, faço uma conexão com essa criatura, né? O lama, né? Mas a gente pode ir treinando também, né? Que a gente faça uma conexão positiva, né? Isso é maravilhoso. Então é legal a gente ouvir essas histórias, porque a gente vai vendo como é que pode ser, né? Como é que isso pode funcionar realmente, né? E olha, acabou nosso horário quase, Maurício. Já está na hora de a gente fazer a dedicação já, 8h25. Deixa eu só ver onde que a gente parou. A gente nem começou, né? Vai ser um pouco assim, viu, pessoal? Nem se preocupem, porque vai ser um pouco assim. Mas a gente falou da parte, talvez, mais importante mesmo no início, né? Que é a intenção, né? Como que a gente gera intenção. A gente falou muitas coisas importantes, na verdade. Mas vocês veem como funciona? A coisa não tem pressa, né? A gente não tem pressa para acabar esse estudo, né? O que importa é que no meio do estudo vão surgindo temas que são muito importantes, né? E eu acho que não são temas que são dispersos também, né? Mas a gente podia tentar direcionar sempre as nossas discussões para tentar ver mesmo como é que isso pode funcionar para a gente, sabe? Especialmente esses ensinamentos sobre treinamento da mente, são da nossa mente, né? Então, a gente precisa fazer ter um cuidado, fazer um esforço para isso realmente funcionar para a gente, sabe? Mover alguma coisa no nosso coração, não só intelectual, assim. É assim que a gente vai... O Geshe Pente fala que a gente precisa convencer o nosso coração das coisas que a gente estuda e entende, né? Porque às vezes a mente quer ir para um lado, o coração quer ir para o outro, né? Ou não quer ir para lugar nenhum. Então a gente precisa convencer o nosso coração. Tudo bem, amores? Tá tudo... vocês curtiram? Tá tudo certo? Vocês querem reclamar alguma coisa? Tá tudo bem? Coraçõezinhos aqui. Nossa, quanta gente querida aqui. Que bom. Então, tá bom. Olha, sugestão. Se vocês puderem ir lendo, né? Um pouquinho, assim. Vocês veem que a gente não vai avançar muito num dia só, né? Mas para a semana que vem, vocês puderem, por exemplo, vamos olhar o... Opa, abri o Kindle aqui de um costume. Será que eu fechei? Tá, fechei já. Espera aí. Karma aí. Se vocês puderem, dá uma lida passada, assim, no texto raiz, que está no começo do livro, né? Sem querer se preocupar, tá no começo do livro e está também no... Aliás, se vocês puderem ler o texto raiz que está no Drive, cujo link está no Linktree, que está na descrição do nosso grupo do WhatsApp, né? Se vocês puderem ler o texto raiz, dá uma lida para ir se familiarizando, né? E se vocês puderem ler, vamos combinar aqui. Ó, a gente parou aqui. No terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, né? Do texto, do comentário do Gyatso Rinpoche. Aí aqui ele vai começar a falar de homenagem aqui, tá vendo? Estou começando a grifar aqui no meu, pelo menos para a gente se localizar no texto raiz. Se vocês puderem ler até começar o primeiro subtítulo aqui de Transformando a Diversidade, né? Então, até terminar a homenagem, acho que vai ser legal, assim, porque daí a semana que vem a gente já
tem, sei lá, comentários ou dúvidas, né? Que a gente já pode, já de uma vez, já ir abordando. O que vocês acham? Vocês acham que dá? Para quem recebeu o livro, quem não recebeu o livro, não comprou, não quer comprar, não tem problema nenhum. Mas eu queria falar uma coisa importante. Assim. Oi, fala, Dê. No livro vai até que página? Eu estava a gente ler aqui. Amém. 33, né? 33. 33. São 3 pagininhas, assim. Pode ser que, sei lá, pode ser que na semana que vem a gente avance até mais do que isso, mas não precisa ter pressa, nem para ler, nem para... Mas se familiariza também com o texto raiz, né? Com a estrutura do texto raiz. Não faz mal, se não chegou, não tem problema, Net. Acho que a Bodhisattva vai tomar meio que um susto ali, porque acho que bastante gente vai comprar, né, o livro e tal, então, sei lá. Mas não tem problema, se não chegou, a gente vai seguindo. Vocês veem, a gente tem o texto aqui, dá para acompanhar juntos, né? Não tem problema. E comprar o livro, amores, é uma forma de contribuição, sabe? Esses estudos a gente nunca fala nada sobre contribuição, né? Mas eu queria dizer para vocês que se vocês não tiverem um direcionamento muito claro, assim, de como vocês podem contribuir com os professores, com os mestres. Eu tenho uma conta que eu brinco que é uma conta de fluxo de méritos, assim, entra dinheiro e sai dinheiro dessa conta, né? Geralmente eu uso essa conta para a turma pagar retiro que não tem cartão, pessoa que não tem cartão de crédito internacional, blá, 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 dos programas todos que a gente participa, então essa conta entra e sai. Se vocês quiserem fazer uma contribuição nessa conta, o que eu vou fazer com isso é transferir para os meus professores, sabe? Para Alan Wallace, para o Geshe Pende, para Jetsuma, né? Fazer a coisa girar ali, né? Se vocês também quiserem os links de cada professor, né? Para fazer essa contribuição direta também, fiquem à vontade. Eu acho que é importante a gente contribuir, sabe? Fazer uma contribuição, botar os recursos, assim, ainda que materiais, ainda que sejam nenhuns, assim, pouquíssimos, né? Mas botar para girar. O Linktree está na descrição do grupo de WhatsApp, Ivone. Lá em cima. E comprar o livro também já ajuda. Comprar o livro, exatamente. Comprar o livro. Traduzindo, pagar direitos autorais, ajuda a movimentar esse início independente. Exatamente. Da editora, né? Esse livro foi uma doação de todos os tradutores e todo mundo que, né, não teve... A Bodhisattva só contou com a doação do trabalho dos tradutores, editores e tudo mais, né? O pessoal da Bodhisattva também, inclusive, né? Mas a Bodhisattva é uma editora muito importante para a gente, porque a Bodhisattva não tem interesse comercial praticamente, né? Então ela vai trazer títulos que não estão muito importantes se vão vender muito, se não vão. São títulos importantes para nossa prática, né? Esse aqui, Ivone, Estudo sobre Lojong, é o nome do... Você entrou nesse link, eu acho. Eu acho que você entrou, acho que eu vi teu nominho por aqui. Mas aí tá na descrição aqui, tá vendo? Ó, Linktree. Aí se tu descer mais, tu vai ver o nome dela. Não, descer mais não é. Mais pra cima. Dos dados do grupo? Não. Ah, pode ser mesmo. Mas olha lá, depois se ela não achar... É Estudo sobre Lojong. Eu fiquei mudando o título, também não sabia como chamar direito esse grupo, mas agora é Estudo sobre Lojong, né? Para a gente não fechar, porque não vai ser só esse texto, a ideia é que a gente possa estudar vários outros, né? Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, ou mais, pelo menos. E a gente não tá no Instagram, Ivone, criatura. O que você quer? Não tô entendendo o que você quer. Cadê você? Oi, gente, desculpa. É porque eu cheguei com um bonde andando, aí fiquei... a página do Instagram, esse estudo. Não tem página do Instagram. A Bodhisattva que colocou no Instagram. Eu não sei. Mas tem que entra no WhatsApp. Eu acho que você tá. Entra nesse grupo de WhatsApp. Obrigada, Debs. Tá bom, então. Obrigada. Daí o Linktree tá na descrição do grupo. Aí pronto, obrigada. Vocês vão curtir. Aí vocês puderem ver o vídeo do Lama Wallace, né, que o Alisson colocou aqui, que eu vou postar lá também. Tem muitas coisas que vocês podem fazer durante essa semana. Mas seria muito legal se vocês não deixassem só para ver de novo esse assunto só na quarta-feira que vem, sabe? Que a gente fosse, né, deixando esse tema penetrar no nosso coração.
Vamos fazer a dedicação antes de vocês irem embora? Então, essas preces também a gente começa bem simplesmente, depois, se for o caso, a gente amplia, né? Mas a gente faz essa prece de dedicação de méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchese, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Kegarati, Balon, Trupai, Sipetro, Droa, Droa, Show. Peço longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Gandhira Weko Reijin Kansu Pandandeu Amalu Juene Cherezi Tenzin Jatsoye Japekau Je Bardu Tenjuchi. Gandhira Weko Reijin Kansu Pandandeu Amalu Juene Cherezi Tenzin Jatsoye Japekau Je Bardu Tenjuchi. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewajini Duda Korgan Lama Drugani Droachika Malupa Gei Salagopar Show. Amores, muito obrigada de vocês terem topado de vir estudar isso aqui junto com a gente. Vai ser uma diversão, uma alegria. Muitas obrigada, beijocas. Se cuidem. Obrigada, Gê. Que energia. Obrigada, Gê. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fofura. Obrigada, Beijo. Beijo, obrigada. Beijo. Beijo.